Bom, todos entrando aqui ainda. Bom dia, sejam bem-vindos. Estamos começando o nosso MedSeg Talk. Acabei de descobrir que tem gente das artes também, extracurriculares aqui. Everton, bom dia, bem-vindo. Sara, tudo bem com vocês? Bom dia, tudo ótimo. Bom dia, bom dia. Obrigado pelo convite aí, Gabi. Obrigada a você por ter aceitado, né? Na verdade, aqui agora está gravando, então a gente tem que repetir todas as piadas para o pessoal que vê a gravação achar que a gente é muito espontâneo. Bom, eu vou começar apresentando a Sara. A Sara Amorim, ela é Country Manager da Vivotec Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai. Então, ela tem um histórico internacional aí de ampla experiência em desenvolvimento de negócios, com mais de 8 anos trabalhando com empresas líderes nesse setor nosso de segurança. MBA em TI e Gestão Estratégica pela Universidade Nacional de Shenyang, de Taiwan. E fala umas 6 línguas, né? Ai, que maravilhosa! Gabi, você esqueceu de incluir aí o meu título de campeã do Catan, viu? E campeã do Catan, que para quem não sabe, eu também não sei direito o que é o Catan. Quer contar a história já, Sara? Já que você já falou, conta a história, então, pronto. Vou humilhar o Everton aqui frente a todos, não? O Catan é um jogo de tabuleiro muito simples, mas enfim, acaba por ser engraçado porque envolve envolve sorte também, mas envolve algumas técnicas que a gente, né, precisa muito no nosso dia a dia, precisa saber negociar, precisa saber fazer networking, fazer amizades, precisa, enfim, fazer uma série de coisas e ao mesmo tempo também é um jogo que dá um pouco de conflito porque tem um ladrãozinho, né? Quando você fica roubando as outras pessoas. Então, é isso, né? E aí o Everton não consegue ganhar e ele fica muito furioso comigo. Mas se tiverem alguém que jogue, nos avise e a gente na próxima vez vai fazer um campeonato de Catan. A próxima vez, para quem não sabe, a Sara fica em Portugal, porque aqui a gente é international, tá? No estado de São Paulo, Brasil. Então, a próxima vez que ela vier para o Brasil nos visitar, vai ter um campeonato internacional de Catan e vamos já começar a treinar desde já para a gente ganhar do Everton, né? E karaokê também, não esquece, karaokê também. Karaokê também, beleza. Bom, eu vou apresentar o Everton, é o Everton Soares Manso, diretor da IP Extreme, empreendedor na área de transformação digital com mais de 13 anos de experiência em projetos relacionados a sistemas de segurança e inteligência artificial. Também tem um MBA em gestão de TI gestão de TI e gestão empresarial na FGV, na Fundação Getúlio Vargas. Muito bem, estamos muito bem de currículos aqui, pessoal, olha, nota 10. E hoje o tema, eu já mencionei, a inteligência artificial, sim. A gente pensa, né, aquela coisa, inteligência artificial é coisa de filme, né, é uma coisa muito distante, os filmes high-tech, futuristas, na verdade não, uma coisa que está bem no nosso dia a dia já, e temos como provar isso, afinal, essa tecnologia, né, essa questão toda está aquecendo bastante o nosso mercado. De acordo com a pesquisa do IDC, 25% das empresas brasileiras já têm projetos baseados em IA, né, inteligência artificial, ou AI, que é Artificial Intelligence, ou Machine Learning, ou aprendizado de máquina, né? Então, só que mesmo assim, 75% desses algoritmos que estão sendo utilizados precisam ainda de supervisão humana. Também tem um estudo que a KPMG lançou, uma das maiores empresas de consultoria do mundo, sobre esse tema, né, de inteligência artificial. É um mercado que movimenta mais de 34 bilhões no mundo inteiro. Até 2025 vai movimentar tudo isso de bilhões de dólares. Estamos falando em dólar, e o dólar não está nem um pouco tímido ultimamente. Só que aí você fala, bom, e como é que está o Brasil, né, nesse mundo todo? De 62 países, o Brasil ocupa a posição número 46 do The Global IA Index.
E aí, o que é isso? O que isso quer dizer, né? Tem muita lenha para queimar, a gente ainda tem muita inteligência artificial para desenvolver. Então, países que estão aí no topo do ranking, óbvio, né? Estados Unidos, China, Reino Unido, Canadá e Israel, que Israel também tem uma questão de uma herança de segurança muito grande, né? Então, por isso, a gente trouxe esses convidados maravilhosos. E aí eu já começo com você, Sara. Esse negócio de indústria 4.0 que a gente escuta bastante, o que é isso? Quais são os benefícios? O que o pessoal quer dizer aí? Ok, então um pouquinho de aula de história. Espero que vocês gostem de história, mas assim, só relembrando, provavelmente muitos de vocês já sabem porque que é 4.0, mas relembrando para aqueles que não sabem também, porque que é 4.0? Na verdade tem 4 revoluções industriais na nossa história, né? A primeira, que foi com a introdução das máquinas, né? A introdução dos motores a vapor no Reino Unido. Depois temos a segunda revolução industrial, que foi com a introdução da produção em massa, né, que foi muito popularizado pelo Henry Ford, né? Depois temos a terceira revolução industrial, que aí é a introdução da automação industrial, integração de sistemas mecânicos e eletrónicos e também a introdução da computação digital, né, que foi muito... Foi uma evolução muito rápida, justamente por causa da evolução dos semicondutores, né? Todos nós sabemos, por exemplo, um computador anteriormente era uma coisa gigante, hoje em dia é uma coisa bem pequenininha, um celular também, enfim, toda essa evolução foi sendo permitida pela evolução da computação digital, né? E por último, nos dias de hoje, temos então a indústria 4.0, que é a quarta revolução industrial. E o que é então a indústria 4.0? A indústria 4.0 é automação industrial e integração de diferentes tecnologias, como o que a gente vai falar muito hoje, a inteligência artificial, a robótica, a internet das coisas, a computação em nuvem, 3D printing, a impressão em 3D, enfim, tem várias coisas que permitiram então termos esta quarta revolução industrial, né? E qual é o objetivo? O objetivo é promover a digitalização das atividades, melhorando os processos e aumentando a produtividade. Óbvio que, como você falou, Gabi, tudo isto vai ter que ter um acompanhamento ainda do ser humano. A gente não chegou ainda numa fase em que, e provavelmente, na minha opinião, nunca vai chegar, na substituição completa do ser humano, né? Ainda é muito trabalho em conjunto a máquina com o ser humano. O que a gente vê muito hoje em dia é a comunicação de máquinas entre máquinas, né? Sem necessitar do humano. Mas há um complemento das duas coisas, né? O humano é muito forte na parte da criatividade, a intuição, a visão estratégica, enquanto que as máquinas são boas em coisas muito específicas, né? Como cálculo, memória, enfim. As máquinas vêm adquirindo outro tipo de habilidades muito rapidamente, mas há coisas que muito provavelmente vão ser exclusivas do ser humano. No caso, o típico da criatividade, né? As máquinas não são criativas. Tem o Garry Kasparov, foi por muito tempo o grande campeão de xadrez, e ele falou uma coisa bastante interessante, que as máquinas são muito boas em dar respostas, mas quem faz as perguntas são os humanos, né? Então há esse complemento, né? E quais são os grandes benefícios desta revolução industrial que nós vivemos hoje em dia? Primeiro, a gente vê ao longo da história que cada revolução industrial veio trazer um aumento do produto per capita, da produtividade per capita exponencial, né? E, além disso, também diminuiu muitas horas de trabalho do ser humano,
né? Apesar de que a gente hoje em dia se queixa muito porque temos que estar sempre ligados, né? Tem sempre o WhatsApp, tem sempre um e-mail, tem sempre alguma coisa, mas em termos de trabalho mesmo, o nosso trabalho temos que admitir que é muito mais fácil agora do que há 500 anos atrás, né? E além disso, hoje em dia não temos trabalho infantil, né? Ou não deveríamos. Enquanto que anteriormente havia também o trabalho infantil, né? Então, essas são as grandes vantagens, né? Não vai haver... Sim. Pode falar. Não, pode falar. Perdão. Não, inclusive eu queria até abrir aqui as perguntas para o pessoal. A gente está mudando um pouquinho a dinâmica do talk para ele ficar um pouco mais interativo. Então, eu tenho aqui, ó, Cristiano, Douglas, o Derek, Emerson, o Fábio, o Felipe, o Júlio, a Lara, a Luciana, a Luiz, Olívia, a Patrícia, Rafael, Wagner, e eu não vou citar todo mundo aqui, senão a gente vai ficar até amanhã. Mas, ó, chat liberado para vocês fazerem as perguntas sobre esse tema. A gente vai começar agora com o Everton entrar, assim, numa coisa um pouco mais específica, então vocês podem fazer as perguntas e a gente vai encaixando. A minha próxima pergunta aqui, que aí agora eu não lembro quem que vai me ajudar com a resposta, mas acho que é você mesmo, Sara. Onde as câmeras, os analíticos, o Big Data se inserem nesse contexto, né? A gente tem o Machine Learning, mas também há limitantes. Você tem como dar um exemplo, algum caso que você já passou? Uhum. Então, para a vertical de indústria, nós temos alguns desafios, digamos assim, né? Um deles é, primeiro, que você precisa analisar uma área muito ampla, né? Então, para isso, a gente usa muitas câmaras, como, por exemplo, as câmaras fisheye, as câmaras multissensor. Porquê? Porque permite uma cobertura bastante ampla, sem ter pontos cegos, né? Então, você está vendo sempre tudo a 100%. Então, a gente usa muito esse tipo de solução na parte de indústria. E, além disso, também, nós sabemos que neste tipo de vertical, normalmente há muita câmara instalada e normalmente as câmaras estão vendo algo muito específico, né? Por exemplo, processo, né? Algo bastante específico. E, obviamente, que o cara que está vendo essas câmaras todas, ele não vai conseguir... É impossível ele ver tudo ao mesmo tempo, né? Então a gente usa muito a inteligência artificial, analíticos de vídeo, para permitir alertar automaticamente quando há algum incidente, por exemplo, né? E para também melhorar o processo. Com certeza o Everton tem muitos exemplos neste sentido, que ele vai falar mais à frente. Eu acho que é bem interessante a gente escutar um pouquinho mais alguns exemplos específicos, mas enfim, passa muito por aí. E, além disso, também é importante mencionar que a abordagem da biblioteca é um pouco diferente, né? Nossos analíticos de vídeo, eles são muito focados na detecção de humanos, em específico, tá? E de fazer isso de uma forma muito, muito precisa. Então, com base nesse mecanismo de detecção do humano, foram criadas várias outras análises que permitem fazer essa automatização de alguns processos, como, por exemplo, detecção inteligente do movimento, detecção de intrusão, ociosidade, detecção de pessoas correndo. Obviamente isso é fácil perceber qual o benefício. Você vê numa indústria, por exemplo, numa fábrica, tem alguém correndo, não é bom sinal, né? Então automaticamente vai gerar um alarme e aí o operador consegue tomar algum tipo de procedimento para consoante aquela situação, né? Tem também controle de multidão, enfim, todas essas análises de vídeo que eu estou falando agora, elas são adicionadas diretamente nas câmaras, tá? Sem necessidade de um servidor dedicado. No caso da solução do Everton, ela é complementar, ela vem sendo feita por um servidor, mas também há algum tipo de análise um pouco mais simples, digamos assim, que pode ser feito já nas câmaras diretamente, né? Então esse é um dos benefícios. Agora,
Tem as limitantes também, que eu gosto sempre de mencionar também. Eu já dou a palavra ao Everton, que o Everton é muito melhor do que eu nesse sentido, mas eu só vou falar aqui rapidinho. Tem 3 limitantes, na verdade, né? Tem mais, mas eu menciono sempre estas 3, porque são as que são mais relacionadas com a nossa indústria. Primeiro, assim, a qualidade do output vai depender muito da qualidade do input, dos dados que você usa para alimentar uma rede neuronal. Então, se o input não é bom, o output também não vai ser bom, tá? Isso é muito importante. E quanto mais input você tiver, melhor, né? Obviamente. A segunda limitante é a questão do viés, né? Então, tem um caso muito interessante da Amazon. A Amazon começou a usar inteligência artificial para fazer o processo de contratar pessoas, né? Então, eles usavam a inteligência artificial para fazer a triagem de currículos. Só que o que é que acontece? O sistema de inteligência artificial reparou que no passado eram contratadas poucas mulheres. Então ele assumiu que não era bom contratar mulheres, né? Então qualquer palavra que indicasse que fosse uma mulher, ele ia descartando. Tá? Então essa parte também é muito perigosa, tem sempre que ter uma supervisão humana. E por último, a questão de adaptabilidade, ou seja, o que é que isso significa? Quando a gente fala de inteligência artificial, na verdade, de inteligente tem muito pouco, muitas vezes, não é? É só inteligente se for muito claro, tem que ser preto no branco, porque senão vai dar errado. Então tem alguns casos, por exemplo, tem um caso famoso de um carro autónomo da Uber que atropelou e matou uma mulher nos Estados Unidos, não é? Por que isso aconteceu? Fala da Tesla? Tem 2 casos, na verdade, muito conhecidos. Um é do carro autónomo da Uber, que não tinha nenhum humano dentro, tá? Matou essa pessoa porque, na verdade, o pedestre ia com uma bicicleta, né? Lá está, mais uma vez, voltamos à primeira limitante. Como o input que foi dado para esse sistema só aparecia um humano, né? Quando ele não identificou a ele não bike. identificou a bicicleta, ele pensou que era outra coisa, então, pá, atropelou, matou. E tem também o caso da Tesla, que também é outro caso que demonstra isso. O que é que aconteceu? Normalmente eles faziam os testes a gente chama autoestrada, né? Rodovia. Então, assim, em rodovia. E quando você vê quando o sistema foi treinado para ver um caminhão apenas da parte traseira ou de frente, né? E no caso, o senhor que ia conduzindo, que ia dentro do Tesla, estava conduzindo dentro de uma cidade. O que aconteceu? O caminhão apareceu na horizontal e não da forma como foi treinado a aparecer, né? Então o carro encontrou o caminhão e o condutor morreu. Então lá está, mais uma vez isso mostra que é sempre preciso, pelo menos nesta fase em que nós estamos atualmente, é preciso a supervisão humana e não estamos prontos ainda para ter a inteligência artificial substituindo o ser humano 100%. Né? Então, e aí importante. O Everton já chegando, ontem a gente teve uma reunião e ele resumiu bem aí em 3 pontos principais, né? A inteligência artificial aplicada nas indústrias, né, no nosso dia a dia. Everton, agora você vai falar até o final, agora o palco é todo seu. Canta com a gente. Bom, pessoal, bom dia aí. Primeiro eu queria só desmistificar um pouco a inteligência artificial para quem está assistindo a gente, porque que nem você falou no começo, parece coisa de filme e tudo mais, mas é um conceito já bem antigo, né? Em 1960 já tinha software, já tinha gente fazendo, porque é basicamente matemática, né? E quando a gente fala em inteligência artificial, a gente não está falando só de imagem, tá? O campo de inteligência artificial é muito grande. Então, você tem, por exemplo, a gente tem contato com inteligência artificial o tempo todo, né? Quando você está lá no Netflix falando, Gabi, acho que você vai gostar desse filme aqui. É porque... Eu durmo. Hã? Eu durmo.
Mas, assim, quem está lá, ele está sugerindo, porque ele vai aprendendo com o que você está assistindo, os filmes lá e tudo mais, então ele consegue pegando esses dados e te sugerindo. Isso é um tipo de inteligência artificial, que não tem a ver com imagem, por exemplo, né? O exemplo que a Sara deu de xadrez e essas coisas também não tem a ver com imagem, né? Dados. Você pode trabalhar inteligência artificial em cima de dados, tá? Não só de imagem. Quando a gente começa a falar aqui no nosso mercado, quando a gente fala de inteligência artificial, aí a gente acaba entrando em um outro, dentro de inteligência artificial, que a gente fala de visão computacional, que basicamente uma área que é só dedicada para ensinar o computador a ver, né? Quando a Sara comenta sobre os carros aí autônomos, a inteligência artificial não está vendo só a imagem, né? Ela está vendo um monte de sensor, um monte de coisa. Realmente, a parte de carros autônomos é complicado, porque você não pode largar um carro no meio da rua aprendendo e atropelando todo mundo até ele entender tudo. Então, geralmente, o pessoal coloca isso dentro de simuladores que simulam a vida real para treinar esses algoritmos. É algo que vai aos poucos mesmo, não é tão fácil. Mas eu acredito que daqui 30 anos, basicamente, eu acho que a gente nem vai dirigir. Eu acho que vai mais seguro você andar com carro autônomo do que todo... É só você ver o nível de acidente, né, na Mas vai estrada. demorar 30 anos, Everton. Porque eu acho que é uma tecnologia que você, que nem a Sara falou, que depende da vida humana, né? De muita coisa. Então, é uma coisa que vai de degrau em degrau bem pequeno. Mas, enfim. Tem muita gente que Não, eu comprou tô casa, chutando né? aí. Que não faz uma baliza e tal, uns barbeiros aí que ia ser uma ótima essa inteligência artificial. Mas se você imaginar as ruas dos Estados Unidos comparado com as ruas do Brasil, pode ser que lá vai ter muito antes do que aqui, né? Porque aqui é monte de buraco, as estradas não são pintadas, então tem todas outras dificuldades. Mas beleza, vamos agora focar na indústria. Então, quando a gente fala de visão computacional, a gente começa a entrar na nossa área, porque a maioria das pessoas que provavelmente estão assistindo aqui, trabalham com CFTV, já tem os seus clientes que implantou as câmeras. Então, por que isso acaba entrando para a gente? É uma grande oportunidade para todo mundo, porque você já está no cliente, você já vendeu o sistema de CFTV, e às vezes você vai poder vender uma inteligência para o cara, né? Então, acaba que o nosso mercado abraça essa parte de IA. Então, vamos falar um pouco do que dá para ser feito. E aí, se quiser, eu tenho alguns videozinhos aqui para ilustrar, tá? Eu meio que falo em 3 vertentes dentro de indústria que eu estou tendo muito contato. Primeiro que eu falo, que eu gosto de citar, na verdade, é a parte de segurança do trabalho, que é muito forte, tá? A gente tem visto, assim, que essas empresas têm grandes budgets, orçamentos para gastar com segurança do trabalho. Então, a gente começa, por exemplo, podendo aplicar em câmeras detecção de EPI. Será que a pessoa está ou não usando capacete de EPI? Será que ela está usando colete? Será que essa pessoa ela está andando fora da faixa de segurança? Isso, por exemplo, que nem a Sara falou de detecção de pessoas, é bem fácil de implementar, na verdade, né? Então, já são coisas que você está falando da segurança da pessoa dentro de uma planta de uma indústria. Tem um outro vertente aí também, dentro de segurança, que é a proximidade de pessoas e máquinas. Então, vou dar alguns exemplos, tá? Que são muito utilizados, empilhadeira e pessoas. Tem muito acidente relacionado com empilhadeiras e pessoas. Então, o que as empresas geralmente pedem para a gente? Eu queria um algoritmo que se tiver uma empilhadeira aqui trabalhando, se movimentando, não pode ter ninguém perto. Isso você consegue fazer com uma câmera. A gente já prestou serviço eu não vou falar nome de nenhum cliente aqui, tá? Mas em grandes indústrias. Então, tem indústrias que já houve muito acidente, esmagamento mesmo, empilhadeiras trabalhando e derrubando algo em uma pessoa. Então, é um exemplo aí de máquinas. Tem indústrias que tem máquinas gigantes de moer aço, enfim, de trituradores, de panelas quentes. Então, a gente já fez, por exemplo, integrações de detecção de pessoas nessas áreas quando um forno está ligado, por exemplo. Então, imagina vocês pegar lá o I/O da câmera, né? Você pega o input de uma máquina, se ela está ligada ou não, e aí você usa a detecção de pessoas para ver se tem alguém perto. Ela não pode ter ninguém perto quando essa máquina está ligada. Então, um outro exemplo de aplicação, tá? De segurança. E aí a gente pode entrar também na parte de processos, né? A gente tem a segurança do trabalho, tem toda essa questão de acidentes, mas também tem empresa que quer controlar processo. Então, você pode pegar uma linha de produção de qualquer coisa, vamos imaginar uma caixa, uma caixa qualquer. Está passando uma caixa numa esteira. Eu posso ter uma câmera ali
que vai basicamente detectar se essa caixa está com algum defeito, né? A gente já teve até solicitação de prego, uma máquina de prego, que às vezes a máquina está vindo, às vezes o prego vem sem cabeça, e se vem, começa a errar toda a produção, então eles gostariam de uma câmera pegando isso, e se acontecer, parar essa esteira, avisar alguém para ir lá trocar, porque tudo isso, a Sara já comentou, a revolução, a indústria 4.0, toda essa parte é para você trazer mais produtividade, né? Você não tem muito desperdício. Então, no momento que você acha numa linha de produção que algo começou a dar errado, você pode parar ela e evitar um prejuízo maior em tempo real. Você pode colocar uma pessoa lá para ficar olhando isso o tempo todo, mas o gasto vai ser maior, essa pessoa também pode ficar cansada. É a mesma coisa que a gente fala de contagem de pessoas, né? Às vezes, uma pessoa contando, será que ela vai ser mais efetiva que uma máquina? Eu duvido, porque a gente cansa, a gente não aguenta ficar olhando para uma tela o tempo todo e verificando essas coisas. Então, nesse caso, a máquina realmente consegue substituir um trabalho repetitivo, que a gente fala, né? Um trabalho mais manual. E nem a Sara falou. Everton, aproveitando, então, você comentou que você vai mostrar alguns casos, né, para gente. Posso? Eu vou mostrar uns vídeos. Posso compartilhar aqui? Enquanto você vai compartilhando, tem uma dúvida aqui do Douglas. Ele foi bem específico, tá? Inclusive, Sara, para você, enquanto o Everton compartilha a tela dele. Até a versão 7.3 do Digiforte, as análises embarcadas nas câmeras Vivotec não estavam homologadas a trabalhar em borda. Você sabe se para a próxima versão teremos esse funcionamento no Digiforte? E aí, se você quiser falar também nos outros, não só Digiforte, mas nos outros, né, para quem está assistindo, Genetec, que a MedSeg trabalha. Não sei se vai estar integrado na próxima versão. Depende um pouco também daquilo que você quiser ver, né? Se for para fazer uma integração de metadados, é um pouquinho mais complicado. Mas aí a gente pode trocar uma ideia depois. Eu não sei se eu posso conseguir o teu e-mail, Douglas, ou algum tipo de forma para entrar em contato contigo para a gente ver um pouquinho melhor essa questão, pode ser? Porque aí a gente vai verificar um pouquinho melhor isso com a O Fábio já está escrevendo aqui que ele vai dar uma olhada e vai informar. Então, maravilhoso. Tá bom? Fica com essa aí pendente. Obrigada, Douglas. Uma ótima pergunta. Já temos seu e-mail. Se quiser deixar aqui também, o Fábio já manda um e-mail para ti. Vai, Everton. Valendo! Tá bom. Pessoal, vocês estão vendo minha tela já? Tá tudo certo? Então. Beleza. Então, galera, aqui é só alguns exemplos, tá? Eu não coloquei nenhuma imagem de cliente realmente, porque eu não posso, mas aqui são imagens que a gente consegue simular, mesmo com imagem da internet mesmo. Então, aqui, por exemplo, ó, isso daqui a gente tem realmente em clientes implementado, tá? O nosso software, por exemplo, pode detectar pessoa, mas ele tem mais de 80 objetos que ele consegue pegar também. Moto, caminhão, carro, bicicleta. Então, por exemplo, um exemplo de aplicação imagina uma área onde pode passar pessoa, pode passar caminhão, mas não pode ter os dois juntos. Ou não pode, por exemplo, que tenha uma pessoa ali se o caminhão estiver em movimento. Tá? Isso o nosso software, por exemplo, consegue detectar, né? Um exemplo de detecção, de implementação. Um outro módulo que a gente tem também é de fogo e fumaça, né? A gente tem fogo e fumaça, todo mundo tem sistema de incêndio, né? Interno, empresa. Mas a gente tem áreas enormes em indústria que é descoberto. Então, imagina que você queira detectar lá o início de incêndio. A gente já trabalhou em pátio de sucata, já que às vezes começa um incêndio lá, o cara não vê, quando vê fica gigante, né? Então, uma câmera bem posicionada poderia começar a detectar uma fumaça ali, um início de incêndio, tá? É uma outra aplicação que pode ser feita. Aqui é só um videozinho, eu vou passar ali. Opa. Ó, aqui, eu não sei se vocês estão vendo, eu vou pausar, mas aqui é uma detecção que a gente chama de posição do corpo, né? A gente começa esse esqueletinho que a gente consegue detectar e colocando ponto nos membros, né? Mão, cotovelo e tudo mais. E a partir disso, nosso software consegue também detectar alguns problemas com as pessoas. Imagina que uma pessoa, isso em indústria, a gente já colocou, tem lugar de risco em indústria, e tem perigo do cara desmaiar e ficar lá, ninguém vê. O cara pode morrer em uma área perigosa, né? Então, você pode colocar também a câmera ou um analítico aí para detectar se uma pessoa está na posição horizontal
ou mesmo se uma pessoa está com as mãos para cima, assim, pedindo ajuda, né? Então, isso é uma coisa também em áreas perigosas que vocês, que vocês podem implementar. Você falou isso, Everton, por coincidência, eu li uma notícia ontem, um cara do Carrefour que estava, funcionário estava desaparecido. Você acredita que ele ficou preso no elevador de carga por 2 dias, sem comer, sem beber? Era um Nossa. funcionário, ninguém percebeu, ninguém... Muito estranho, é um risco mesmo. Mas ele não morreu, morreu. Não, não, graças a Deus ele está bem. E tudo isso, pessoal, essas empresas grandes, ou até as empresas que estão querendo entrar, ter mais ISO, ter mais certificações, eles querem evitar a todo custo, tá? E aí no Brasil, eu não sei direito, mas tem regulação de segurança do trabalho. Quanto menos acidentes você tem um incentivo fiscal também. Então, essas empresas, ao diminuir esses acidentes, eles conseguem também economizar nos impostos que eles pagam a respeito disso. Então, é algo que é interesse tanto de vocês venderem quanto da empresa implementar, tá? Que mais? Aqui é a simples detecção de capacete de IPI, tá? Coloquei aqui só para vocês darem uma olhada. Olha que legal. Aqui eu vou colocar essa imagem que é mais uma câmera de segurança mesmo, está no teto. E aí você pode ver quando a pessoa está sem o capacete ali, já fica amarelinho, né? Então, você poderia ter um evento, você pode mandar por e-mail, mandar no celular de alguém, a gente usa muito a integração com o Telegram. Então, tem empresas que tem um grupo lá dos gestores, vão receber em tempo real isso, e também em um VMS, cara, pode receber lá, o cara que está monitorando pode receber isso em tempo real, tá? Esse é o caso do EPI, mas a gente, do capacete, mas a gente tem outras... Esse daqui é até para a Sara ver, ó. Te usando aqui a câmera da Vivotec, aqui, olha só, que bonito. Olha aí. Mas aqui é só um exemplo. Isso a gente estava até... A Vale estava interessada em fazer pontos de autoatendimento. Então, imagina uma câmera que o funcionário pare antes de entrar numa área e a câmera consiga ver se ele está usando todos os EPIs. Está usando máscara, está usando óculos, está usando capacete, está usando colete e até o abafador, né? O nosso software detecta a orelha, então a gente consegue ver se a orelha está exposta ou não. Nesse caso aqui, a gente fez uma automaçãozinha para abrir a porta, né? Mas você pode registrar, colocar num sistema de auditoria. Show! As coisas que dá para fazer. Vou passar aqui rapidinho, tá? Aqui é uma detecção de luva, que a gente faz pela cor, né? Mas o analítico consegue detectar a mão. E aí, se não tiver na cor específica que você quer, por exemplo, agora ele vai tirar a luva, e você vai ver que vai fazer um quadradinho vermelho, que já podia ser um alerta que a gente pode enviar. Então, tem indústrias químicas também que o pessoal trabalha em bancada, o cara não pode tirar o EPI, né? Pode voar uma coisa no olho, o óculos a gente detecta, ou a mão, é perigoso, né? Aqui a questão da empilhadeira que eu falei para vocês, ó, tá vendo? Aqui o software já detecta a empilhadeira e ele fica amarelinho assim quando está em movimento. Então, você pode ter um alarme. Tá em movimento e tem pessoa próxima, então quero um alerta. Tá parado, não tem problema. Tá? Então, é um outro tipo de detecção. Que maravilha. Tem, inclusive, mais pergunta aqui no chat. A Lara pergunta, você tem alguma aplicação para escolas hoje em função do uso de máscaras por conta do Covid? A gente tem detecção de máscara, sim. Daria para implantar a mesma solução do EPI, você conseguiria fazer alguma coisa parecida, né? Eu não sei se ela está falando, às vezes, dentro da sala de aula, para pegar todo mundo ao mesmo tempo. Aí pode ser que você precise de múltiplas câmeras, tá? Para fazer isso. Mas se você colocar em entradas específicas, controlar acessos, é possível. Isso é bem, bem tranquilo. Tá. Estou acabando, só tem mais esses 2 slides, ó, só para exemplificar um pouco do que eu estou falando. Aqui é um projeto real também, ó. Esse daqui é um problema, é uma ponte rolante. São máquinas pesadíssimas que carregam pesos gigantes dentro dessas empresas. E tem muito problema, às vezes, de pessoa morrer esmagada. Quando essas pontes estão andando, não pode ter ninguém embaixo. E tem um cara que dirige. O cara que dirige, ele não consegue ver todo ao redor. Então, a gente, às vezes, instala câmeras para detectar, se detectar uma pessoa passando embaixo, ele tem que dar um sinal para esse cara parar a ponte. Tá? Isso tem em Porto, tem um monte de problemas parecidos. E agora aqui, ó, vou mostrar meu exemplo do suco aqui, que eu não pude trazer o vídeo do cliente, mas imagina uma panela cheia de aço quente, né? E ela é um processo, essa panela fica enchendo, esvaziando, passando por um processo. Aqui é um algoritmo, por exemplo, que vê o nível desse aço dentro da panela. Imagina, por exemplo, se o líquido está muito baixo, o pessoal quer dar um alarme porque às vezes o operador não está aproveitando direito o processo. Se o líquido está entre as linhas, beleza, está fazendo certo. E se tiver muito acima aqui, ó, Corre o risco de... ter um derramamento, de um acidente.
Então, são coisas... isso, por exemplo, é o que eu quis dar de processo, uma câmera avaliando um processo, né? Se tem algum problema nisso daí. Esses foram os slides que eu separei, só para exemplificar. Muito interessante, adorei, Everton. Tá melhor do que o filme do Netflix lá. Olha só, eu quero só emendar em uma coisa que a Sara falou também, que é o seguinte: existem alguns tipos de inteligência artificial, né? Vários, na verdade. Mas a gente pode citar dois aqui, que tem um que é supervisionado e um que é não supervisionado. Supervisionado é quando um humano ele está ensinando para o algoritmo que é uma pessoa, que é uma moto, que é um líquido. A gente tem todo um processo de data science, tá? A gente tem um grupo de pessoas que trabalham nesses bancos de dados só ensinando máquina, só testando. Isso é uma melhoria contínua. O tempo todo a gente tem que ir melhorando esse algoritmo, né? Então é importante, por exemplo, um software que você consiga fazer esses updates. E a gente consegue fazer esses updates rápido com até o cenário do cliente, né? Isso é uma coisa importante. E existe um outro cenário, agora só para aguçar a curiosidade de vocês, para quem tiver com vontade de saber mais, existem os algoritmos também não supervisionados. Não supervisionados é quando a IA consegue aprender algo sozinha, tá? Então você não tem um humano ensinando, ela consegue coletar dados e a partir disso tirar conclusões. Eu vou só mostrar um videozinho aqui que é bem inteligente, bem interessante, é de um software do Google. Eu não sei se alguém aqui é tão velho quanto a gente, mas se vocês já jogaram esse joguinho aqui, que chama... Ela é do Atari. Você vai com uma bolinha, vai quebrando os tijolinhos, você não pode deixar... É muito legal esse jogo, Everton. Não é de velho, não, é de jovem. É de jovem, né? É do Atari lá, né? O pessoal gosta muito de pegar jogo para testar inteligência artificial, né? Então, o que eles fizeram? Eles colocaram a inteligência artificial para ler esse placar aqui, ó. Não sei se quando você faz um ponto, muda o placar lá. Então, ela consegue ler isso. Você consegue também dar alguns parâmetros do tipo, ó, você morreu, né? Você perdeu o jogo, você está ganhando ponto. E você consegue mexer a plataforma ali embaixo. E aí, ó... Então, esse é o jogo Breakout. Imagina que a inteligência artificial começou a jogar esse jogo e ela começa a perder, ó, ela deixa a bolinha cair. Ela tá entendendo ainda o que está acontecendo. Tá morrendo, às vezes ela faz ponto, ela começa a fazer com movimentos aleatórios. Mas ele mostra nesse vídeo aqui que depois de 300 jogos, a inteligência artificial já entendeu que ela não pode deixar a bolinha cair. Então, ali embaixo é ela controlando essa plataforma. Ela já sabe que deixar a bolinha cair é perder. E aí eles falam que aí nem mesmo os programadores esperavam que a inteligência artificial depois entendeu sozinha que para ganhar mais rápido, ela podia fazer um túnel pela direita e aí a bolinha começava a pegar mais pontos automaticamente. Então, olha só, ela chegou em uma conclusão que ninguém estava esperando, tá? Isso pode ser usado para várias coisas, né? Para análise de dados. E aí eu entro numa terceira parte, quando a gente começa a falar de Big Data. O que é o Big Data? Depois que a gente está detectando aqui pessoa andando, a gente está detectando que uma empilhadeira está lá no local, e tudo isso você pode jogar para um banco de dados, essas informações. Então, depois você pode, com uma outra IA, que vai rodar em cima desses dados, começar a achar anomalias para você. Então, por exemplo, imagina que daqui a pouco a inteligência artificial automaticamente fala, olha, tem um ponto aqui que está fora do padrão do que eu já vi antes, né? E aí você começa a apontar, dentro desse universo de dados, algumas melhorias em processos. Então, eu vou dar um outro exemplo aqui. Imagina, isso é um exemplo real, tá? A gente visitou um porto, vários portos, aliás, e às vezes tem a questão que o navio, quando chega para atracar nesse porto, ele custa dinheiro. Quanto mais tempo esse navio está lá, ele custa dinheiro. E se você passa do tempo que esse navio é permitido ficar lá, a empresa começa a pagar multas, e são multas gigantes, tá? De 50 mil, 100 mil reais por hora. Então, imagina uma indústria que quer... Deixa eu tirar minha tela, né? Já tirei. Já tirou, desculpa. Beleza. Então, imagina uma indústria que, cara, ela às vezes corre contra o tempo, né? Para colocar todo o material no navio para fazer ser produtivo. Então, às vezes, você tem analíticos espalhados nessa indústria, nessa empresa, que vai te apontar onde está o gargalo do seu processo. Onde está demorando mais? Por que demorou mais? O que está acontecendo? E aí cabe os gestores começar a analisar esses dados que os analíticos geram para entender quais são os problemas, via dashboard ou qualquer coisa do tipo.
Então, ó, vou resumir o que eu falei. A gente falou de segurança do trabalho, a gente falou de detecção de falhas em processos, e no final a gente está falando agora de analisar todos esses dados coletados para melhorar esses processos. Então, eu acho que tem muita oportunidade ainda. Acho que a gente está engatinhando ainda nessa questão de IA, tá? Tem muita coisa saindo todo dia. Eu que estou inserido nisso, às vezes não consigo acompanhar direito. E eu acho que tem muita oportunidade para todo mundo que já está em CFTV para trabalhar com visão computacional. Começar a oferecer. Tem muita empresa que não tem nada, não tem zero. Às vezes o cara não tem nenhuma câmera IP boa, né? O cara está engatinhando. Ele vai colocar uma câmera legal, que vai dar uma imagem melhor para ele, depois ele vai colocar uma inteligência, e aí dá para evoluindo. E que nem eu falei, tem muito disso que o dinheiro está muito parado nessas áreas, né? O pessoal tem muito dinheiro para investir, né? Os gestores estão vendo que isso é o futuro, né? Que toda essa parte de automação e a internet das coisas é o que vai tornar a indústria mais inteligente. Maravilhoso, Everton. Você resumiu muito bem, inclusive em tempo recorde, que a gente tem que, infelizmente, encerrar. Por mim, eu ficava aqui também conversando, que é realmente um assunto muito interessante. E, assim, eu conheci um pouquinho de outros talks, né, de experiências anteriores, pela inteligência da própria câmera, mas você já vem com novas, né, curiosidades, coisas bem interessantes. Eu vou só fechar duas que eu acho que são dúvidas muito pertinentes, porque a gente ainda não entendeu se esses analíticos, está difícil hoje, estão na câmera ou são do software. Então, Felipe Borges pergunta, as últimas duas perguntas, tá, para a gente fechar. Quais linhas de modelos possuem esses recursos? E aproveitando, a Lara também pergunta se você cria essas regras de algoritmo na câmera, e depois ela faz um elogio que gostou aí, que adorou essa ideia de... Obrigada, viu, Lara, pela participação, Felipe, Douglas. Bom, a pergunta é o seguinte... Ah, tá. Agora, desculpa. Tem algoritmos dentro de câmera, que nem a Sara falou. Tem câmeras que já tem... Da Vivotec, por exemplo, tem muita coisa embarcada, detecção de pessoas. Eles têm câmeras 3D, que é bem preciso para fazer contagem, para saber que tem uma pessoa num local. Então, isso, que nem eu falei, aqueles exemplos de... existe uma pessoa em uma área perigosa? Cara, você pode usar sossegado um algoritmo dentro de uma câmera. O que eu estava mostrando aqui são algoritmos customizados que a gente desenvolve. A gente é uma empresa de desenvolvimento de softwares de IA. Então, a gente utiliza, por exemplo, a câmera da Vivotec, a gente consegue usar o vídeo que está vindo deles e adicionar mais inteligências. E aí a gente processa isso em máquinas, tá? E aí, então, a gente tem algoritmos, sim, que é embarcado, e tem algoritmos, por exemplo, mais específicos que a gente desenvolve e aprimora isso para o cliente. Legal. Para quem quiser saber mais, então, Everton... O nosso site é www.ipextreme.com.br. O pessoal fala IP ou IP, aí tanto faz. Aí no chat aí, mas o pessoal pode entrar em contato também com a Vivotec ou com a MedSeg, e eles vão te encaminhar na melhor solução aí. Maravilha. Sara, seus 30 segundos de fama. Gabi, eu te falei que o Everton é um especialista aí da inteligência artificial, viu? Boa, ótima apresentação. Obrigada pelo convite. Você está falando aqui, o Lucas Cortez, parabéns pela apresentação, foi rápida e show de bola. A gente ainda tinha muita coisa para falar, né? Mas aí, enfim, o tempo passa rápido. Obrigada a todos pela participação. A gente está sempre disponível para conversar, caso tenha algum projeto, alguma dúvida, ou o que vocês quiserem. E obrigada mais uma vez a todos. Muito obrigada a vocês. Então, para a gente fechar o tema de hoje, o desafio, né, para o nosso habitat, que a gente está acostumado, para a nossa zona de conforto, é que a gente está realmente habituado a instalar câmera, né? E agora a ideia que o Everton está propondo, a Sara também, é a gente agregar valor com a inteligência artificial. Eles mesmos, o Everton comentou, né, que dependendo, eles fazem o suporte. Então, o Everton é como se fosse um fabricante de software, né, customizado. Eles dão esse suporte, mas a ideia é que a empresa, o integrador, esteja capacitado para dar esse suporte para o seu cliente final. Então, o futuro é exatamente isso. Porque é algo bem difícil, né? Que demora, você precisa ficar testando frequentemente, sempre buscar melhorias. Enfim,
E aí, importante também que o budget, né, o dinheiro está nessas 3 áreas que ele comentou, segurança do trabalho, auditoria, Big Data, então é um lugar para a gente ver, sim, com mais atenção, não só, tem que instalar a câmera para monitorar, enfim. E para fechar, então, a Sara falou ontem, na nossa reunião de alinhamento, que o futuro é a integração para otimização dos processos, falou bonito, fecha aspas, Sara Molina. Gente, muito obrigada por o nosso papo de hoje, foi rápido. Eu sou Gabriela Brandão, responsável pelo marketing da MedSeg. A MedSeg é um distribuidor de valor aí desde 2002 no mercado. A gente trabalha com Vivotec, Genetec, outras marcas como Bosch, Carrier, Motorola e outras marcas também. Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê no próximo MedSeg Talk. Um grande beijo para vocês, viu? Um ótimo final de semana. Olha a chuva! Beijo! Tchau, pessoal! Valeu!